não sei se é melhor dar uma saudação, né? Não sei que horas vai sair. É. Ei, gente, então estamos aqui para iniciar o podcast da Believe, onde nós vamos trazer aí diversos empreendedores para falar sobre posicionamento digital. E antes de começar o podcast, eu pensei, para sair no canal, precisa ter pelo menos um pouco da história da Believe, né? Quem está por trás da Believe. E nós vamos iniciar o canal contando a história da Believe e quem está por trás da Believe, que sou eu, a Carol Sabino. E não dava para eu mesmo me entrevistar. Pensei comigo, preciso de alguém de confiança que vai trazer leveza aqui para a nossa comunicação, porque assim, não vou mentir, estou bem nervosa para essa primeira gravação. E aí eu convidei a Ingrid Alves para participar aqui com a gente, então ela vai fazer essa primeira condução aí, onde eu vou contar um pouco da minha história, como que a Believe nasceu e esse amor, né, essa paixão que eu tenho pelo empreendedorismo aí, que veio a casar com a Believe. Carol, antes de mais nada, quero agradecer, né? É uma honra para mim estar aqui do outro lado, né? Para você contar um pouco mais sobre a Believe, sobre quem é a Carol, né? Que está por trás disso tudo. E, assim, me sinto honrada mesmo com esse convite de participar aqui dessa entrevista, né? Eu acho que a gente tem que começar mesmo sabendo quem é a Carol, né? Quem é a Carol Sabino? Queria que você contasse um pouco pra gente sobre quem é a Carol. Falar, né, assim, quem é a Carol, eu fiquei refletindo ontem, colocando a pauta, falei, Jesus amado, é pesado falar de mim, da minha história, mas eu acho que falar quem é a Carol tem que vir atrelado de fato à minha história, né? Eu brinco muito na Believe e as meninas chegaram a me zoar por muito tempo, tudo meu é de dentro pra fora. Ah, vai ser com o cliente, não, tem que ser de dentro pra fora. É dentro de casa, tem que ser de dentro pra fora. Não faz sentido pra mim se não for. E aí, quem sou eu? 28 anos, né? Casadinha há pouquíssimo tempo. E vim de uma história de crescer numa comunidade, numa periferia. Já vi vários amigos morrer por ir pelo caminho do tráfico e tal. Minha mãe me criou sozinha. E aí, quem é a Carol? A Carol, ela é uma menina que procurou estudar, que gosta de estudar, que sempre teve essa paixão pelo empreendedorismo e desde muito cedo teve que superar muita coisa para estar trilhando aonde eu quero chegar. E no decorrer da minha vida, eu fui aprendendo que, se eu seguir esse mesmo caminho aqui que todo mundo à minha volta do bairro que eu moro segue, não vai dar bom. E aí através de estudos, faculdade, eu falei, eu preciso pensar fora desse contexto, fora dessa caixinha aqui, Sim. né? Então, eu diria que a Carol, ela é uma pessoa esforçada, quando quer, determinada e que corre atrás do que precisa ser feito. E assim, Carol, você está me dizendo que em algum momento você percebeu que você tinha que pensar fora daquele contexto, né? Pensar ali fora da caixa. Houve algum fato, algo importante assim que te levou a ter esse pensamento fora da caixa? Conhecimento. Eu lembro que eu na sala de aula da faculdade, né, 18 anos, acho que era 18 para 19 anos, iniciando ali na faculdade, eu tinha um professor, o professor Marco Antônio, ele era grisalho, assim, já mais velho, muito mais velho. E ele falou uma frase que me marcou muito. Quanto mais conhecimento eu tenho, eu vejo o quão pequenino eu sou. Falei, conhecimento? Forte, né? Falei, quanto mais eu tenho, menor eu sou. Falei, que negócio é esse? E aí eu comecei a perceber, sempre gostei de empreender, vendi bombom, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu falei assim, tem um caminho aqui que pode ser diferente. E aí, estudando e buscando informação, morar em São Paulo foi um dos lugares que mais me levou a pensar fora da caixa. Eu fui para lá com 20 para 21 anos, já tinha morado lá antes, aqueles prédios já me impactava de passar, de andar. Só que você indo profissionalmente, lá é uma cidade da aceleração. Então, assim, com 21 para 22 anos, eu tive uma experiência profissional que me marcou muito, trabalhando dentro do Itaú, como terceiro.
E aí eu vi aquele mundo, eu falei, rapaz, esse universo aqui que eu quero alcançar. E pra gente que vem de uma comunidade, ter contato com pessoas assim, executivas, eu via aqueles executivos passando tudo de terno. Parece tão distante, né? Distante, exato. E trabalhando no Itaú, teve uma cena que me marcou muito. Quando eu tinha 14 anos, eu passava em frente a um lugar lá em São Paulo que chama Conceição e tem o Redondo. Esse Redondo é um aglomerado de prédios. Na época, lá meados de 2009, 2010, eles estavam em uma construção. E era aquele burburinho na cidade. Vai ser uns prédios subterrâneos, 15 andares para baixo, mais 15 andares para cima e tal. E eu lembro que eu passava ali todos os dias, porque eu ia para a escola, ensino médio e tal. Eu falava, gente, eu olhava assim e falava, nossa, meu sonho um dia é entrar dentro desse prédio. Eu olhava aquilo assim e falava, gente, era uma aspiração pra mim. E não é de qualquer jeito, né? E não é em qualquer posição. E eu olhava aquilo assim, eu falava, caraca, mano, que surreal. Mal sabendo que era um saco andar de social. Todo dia, né? Mas aí quando foi 2000... São os ossos do ofício, Carol. Quando foi 2015, que eu fui morar em São Paulo sozinha, eu tava com 20 para 21 anos. Com 2 semanas que eu tava lá, eu fiz 6 entrevistas. E aí, dessas 6 entrevistas... De emprego. Entrevista de emprego. Aí eu tava como intraempreendedora, né? Minha carteira foi assinada 2 vezes na vida. Tá ótimo, bom, né? Porque você não tem... Acho que nunca foi nem Ingrid. Não tem. E aí, mas isso faz parte de quem empreende também, isso né? Aí, faz. Pode ser um ponto positivo. E aí eu olhei... Das 6 entrevistas que eu fiz... Eu fui aprovada em uma, que era para trabalhar na Iron, e a gente trabalhou terceirizado dentro do Banco Itaú. Eu morei em São Paulo 2 anos e eu trabalhei na Iron 1 ano e 10 meses. Assim, foi muito essa minha ida sozinha, né, para São Paulo. E aí, um belo dia, porque uma determinada época do ano, os bancos entram em greve. Aí é a maior escala de trabalho. Às vezes a gente ia para um lugar muito longe para poder trabalhar com uma equipe reduzida, tinha uma escala. Aí quando foi setembro de 2016 ou 17 já, 16, vai ter uma escala nova e a gente vai ter que designar algumas pessoas para trabalhar. E onde eu trabalhava, nesse setor, tinha gente de tudo quanto é região de São Paulo que você imaginar. Aqui pra nós, Belo Horizonte, tipo, muito longe, como se fosse gente de Betim trabalhando em BH, gente de Itabira, essas cidades mais próximas, assim. E aí surgiu lá, a gente vai trabalhar no prédio judicial do Itaú. Beleza, até então não sabe onde era. Eu esqueci o nomezinho que eles falavam lá. E aí, quem mora na região sul de São Paulo? Da Zona Sul e tal, pra ficar mais perto. Não, eu moro e tudo e tal. Onde era o prédio? Lá o prédio que eu vi construir lá no Redondo, cara, no Conceição. Massa. Qual era o andar que eu trabalhei? 15º andar, que dava pra ver o aeroporto e tudo mais. Eu entrei naquele prédio, falei, eu não tô acreditando que eu tô entrando nesse prédio que um dia, assim... Sabe quando o Davi... Ai, que vontade de tomar uma água, que veio alguém, trouxe água na mão pra Davi. Eu falei, gente, eu aspirei isso daqui, um dia eu pisei. Fiquei encantada, né, porque era carpete no prédio todo, fora. E lá no 15º andar, com a vista pro aeroporto. Isso foi surreal pra mim e me marcou muito. Eu falei, opa, mais uma vez veio assim na minha cabeça. Eu posso pensar fora da caixa. Com certeza, sobre acreditar, né? Sobre acreditar. E aí eu falei, é esse caminho que eu quero. É esse caminho de pensar fora da caixa. Que massa, Carol. Que legal essa experiência, né? Sobre, assim, aspirar e vir, né? Que legal. E de onde que veio, assim, de onde que surgiu? Foi nessa época, quando você descobriu essa sua paixão pelo empreendedorismo? Engraçado isso, né? A gente ouve muita gente do empreendedorismo falando que parece que tá no sangue, né? Sim. E parece mesmo. Eu me lembro de 14 anos, ainda morando em São Paulo. Meu primeiro ato de empreender foi panfletar.
Ah, não, vai pagar quanto? Eu lembro como hoje, R$ 35, meia parte do dia pra trabalhar. Acho que foi aí que eu conheci São Paulo. 14 anos eu panfletava aquela Vila Mariana todinha lá, andava de cabo a rabo pra um outlet de marca. Aí, beleza. Aí, com 14 anos, teve esse primeiro empreendedorismo, voltei pra Belo Começou Horizonte. nova, né? 14 Nova. anos, bem Nova, jovem, 14 né? anos. Voltei aqui para BH, não trabalhava, não conseguia jovem aprendiz. O que eu fiz? Vou aprender a fazer bombom. Tava no ensino médio. Maravilhosa. Falei, todo mundo gosta de um docinho. Sabia fazer? Jeito, maneira. Tia Solange, dá um help, me ensina a fazer um doce. Como é que eu faço para fazer bombom? Ah, é assim, assado. Fui, testei, deu certo, comecei a vender bombom no ensino médio. Aí eu já tinha voltado para Belo Horizonte, estudava em Santos Dumont, em Venda Nova. Oxi, o dinheiro do bombom dava para pagar a passagem para a escola, dava para os rolês de final de semana depois dos cursos, ainda sobrava um tiquitinho. Aí fui. Bombom para festa, bombom docinho e não sei o que, e levava na escola. Quando não levava, o pessoal sentia falta. Aí, beleza. Aí tive meu primeiro emprego de jovem aprendiz. Ainda assim, continuei vendendo os bombons. Quando foi, acho que com uns 19 anos, vender roupa, né? Acho que todo mundo já passou pela fase de vender roupa. Todo mundo, de fato, Carol. Eu também já vendi muita roupa nessa vida. A mim parece que é o se caminho. Precisar, eu volto porque seria uma paixão, né? Não, e outra coisa, vende, né? Vende. Eu lembro que a primeira remessa, com 2 semanas, tinha acabado todas as roupas. Eu falei, que isso, gente? É roupa e comida. Roupa e comida. É um negócio que não tem erro, né? Aí tentei várias vezes. E começava a abrir loja. Teve uma época que eu cheguei a olhar a loja, 19 anos. Agora que eu tô me atinando aqui. E vão abrir loja e olhando tudo pra poder fechar a loja, assim. Aí não deu certo depois, desisti das roupas. Fui me aventurar a trabalhar. Aí depois disso eu cheguei pra São Paulo de novo em 2015. Morei lá 2 anos sozinha. Foi quando eu trabalhei na Iron. Beleza. Passou, voltei. Vamos aprender de novo. O que vai ser? Roupa e acessório do mundo evangélico. Aí deu super bom também as primeiras vezes, mas aí precisava de uma renda fixa, né? Aquela famosa renda fixa. Tentei trabalhar de novo, CLT, socorro. Foi a pior experiência. Eu trabalhei 6 meses. Foi quando eu pedi conta pela primeira vez. Porque eu olhei e falei assim, para eu ganhar não dava, era um salário mínimo, mas você ganhava menos de R$ 900 por mês. Eu falava que eu trabalhava 10 horas presa naquilo, você é responsável por um monte de coisas dentro da empresa para depois, cai tudo sobre você. Eu falei, não. Pra mente empreendedora é quase impossível um CLT, gente. E para pedir demissão? Não encaixa. A primeira vez. Me tremi. Igual eu tava tremendo hoje pra estar aqui. Então tava, já não tá mais, né? Já coisa tá boa. Pra relaxar. E aí eu fui pedir. Não vou falar o nome da empresa, né, gente? Não, que ainda tem gente que trabalha lá e é de Belo Horizonte, mas foi muito pesado. Uma experiência muito negativa. Pedi demissão. Tentei empreender como consignado, trabalhando home office em casa. E aí começou a nascer a ideia de, eu tenho que ter algum outro tipo de negócio. E aí, isso, vendendo Bíblia, vendendo blusa, assim que eu saí do CLT lá. E aí foi começando a formar um novo projeto, que lá na frente se constituiu a Believe. Mas foi assim, 1 ano, em 2018 eu fiquei só idealizando, escrevendo. Em 2019, não é fácil não, gente. É processo. Não é fácil, é literalmente processo. Em 2019... que foi startar. Então, assim, eu diria que realmente veio de sangue. E vendo muito minha mãe também, porque minha mãe vendeu roupa também muito tempo, já trabalhou como sacoleira, então você via aquilo ali. Sim, a gente aprende muito, né? Sim. E como foi que, de fato, nasceu a Believe, assim? Como que surgiu esse projeto? Você tá me dizendo que levou 1 ano, né? Pra começar em prática, e como é que foi isso? Estava fazendo administração e eu comecei a apaixonar. Eu fui uma das pessoas que fiz administração, não foi porque foi a última opção, porque eu sempre gostei mesmo dessa coisa de administrar, de organizar as coisas. E aí a aula de marketing me deixava louca, né?
a cabeça parecia que borbulhava. E sempre gostei muito do microempreendedor, tanto que o tema do meu TCC, do projeto de TCC, foi como que os micronegócios de bairros regionais cooperam para a economia local. Que legal. Aí, na época, eu fiz fazer entrevista com o pessoal da região que eu morava mesmo, tipo, o São Antônio, que é quanto tempo que ele tem uma mercearia, tipo, sim, 30, 35, 40 anos, como que sobreviveu nesse tempo? Sem esse conhecimento que a gente tem, sim, hoje, assim, fácil. E aí eu peguei e fui olhando aquilo e falei, opa, mas esse micro precisa de ajuda. Se o São Antônio tivesse um toque assim, assado, ele já estaria assim. Falei, legal. Aí comecei a rascunhar a ideia. Foi junto com um amigo meu de São Paulo, Felipe Menezes. Aí falei, Fê, olha isso, essa ideia, mas eu não manjo nada de arte. Porque para ir para esses microempreendedores, a gente pode oferecer uma consultoria e, se você assumir a parte das artes, a gente desenvolve uma logo, não sei o quê. Felipe, você merece um prêmio. Topou. Começamos. Assim, de portfólio. O açaí que abriu aqui, vamos melhorar essa logo. E eu falava assim, na cara, eu descia, vi uma logo que precisava melhorar pra gente criar portfólio. E foi. Só que aí o Fê voltou a trabalhar de CLT, eu fui vendendo as coisas e tudo e tal, deu uma murchada no projeto, sim, mas ficou dentro de um caderno que ele era escrito assim, grandes ideias começam aqui. Esse caderno me marcou muito. Eu falei, deixa aqui, foquei no consignado que eu estava trabalhando, depois eu volto. Quando foi 2019, fraturei o maléolo lateral do pé esquerdo. Fiquei quase 3 meses sem andar. Nada. Nossa. Nada. Aí foi um marco, né? Você conhece? Antônio Cipriano, sim, famoso Kelsey. Ele e a esposa dele, a Paula, por um tempo me pegaram e falaram assim, não, você vai ficar lá em casa, porque você sem andar. Eu ficava o dia inteiro em casa com minha mãe trabalhando. A depressão gritando por aquela situação. Imagina, você ativa, sim, do dia pra noite, parou sua vida. Então, ir lá em casa tinha escada, era muito difícil para subir, para comer. Eu lembro do dia que eu fui pegar um prato de comida com a muleta de um lado, o prato voou longe que eu não conseguia andar. E aí o Kelsey começou a falar comigo do marketing digital. Marketing digital e tal. Eu falei, vou começar a estudar esse negócio. De pé quebrado, não tinha muito o que fazer, varava a madrugada. Estudando. E aí eu pensando, gente, como que eu vou atrelar isso a uma consultoria? Pensando, tentando interligar os pontos, porque eu também não queria só o digital do marketing, né? Sim. Tinha que ter algo a mais para fazer sentido para mim. Aí quando foi julho daquele mesmo ano, tava no churrasco de família, recuperando do pé, fazendo fisioterapia, já tava andando mais normal, né? Digamos assim. Na medida do possível. E aí um churrasco de família, um tio meu tem uma loja ainda. Eu olhei o Instagram dele e falei, nossa, meu filho, que bio horrorosa, me empresta aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Não, vamos fazer umas capas de destaque, né? Aí ele olhou assim, aí o outro esposo, aí o esposo da minha tia virou pra mim e falou, quanto você quer pra você arrumar os Instagram da minha empresa? Gente, sabia precificar? Não, jamais. Não, que isso? Me dá aí que me dá aí que eu faço. Claro, todo bom empreendedor começa assim, não, imagina, vou cobrar por isso. Não. Me dá aí que eu faço. Ele, não, eu quero profissionalizar. O que você tá precisando para abrir a sua empresa? Aí eu falei assim, atualmente, de um computador, porque meu computador tá à beira da morte. Ele falou assim, vamos fazer um negócio bom então. Tô trabalhando num cowork, lá tem mais uma mesa na minha sala, e aí você gerencia as minhas páginas, eu te disponibilizo o cowork e te arrumo um notebook. Você vai trabalhando. E te dou a passagem, porque não tinha condição nem pra passagem. Já vai. Bora. Fechou. Com um mês de gerenciamento, a página dele deu um crescimento assim surreal. E era um nicho muito específico. Acha que tem uma loja de roupa só? Claro que não, né? Era um despachante de arma de fogo. Nossa! Já começa assim, né? E aí, com 2 semanas que eu tava atendendo ele, um clube de tiro que é meu cliente até hoje, a Beli faz 3 anos e 7 meses, ele faz 3 anos e 6 meses que tá com a gente.
Ele foi e falou, ô fulano, quem que tá mexendo nessa rede social? É a menina, ela tá lá no escritório e tal. Marca uma reunião com ela. Tinha não. Marca uma reunião com ela lá e tal. Falei, demorou, pô, marcar, vamos lá. Eu cheguei lá, aí apresentei a ideia e tudo e tal. E o clube já era muito antigo, ele é na Andradas, o Comandos. Ele foi e olhou pra mim, não, fechou. O primeiro valor de contrato, isso foi marcante. R$270 pra gerenciar um Instagram. Gente, que ia começar do zero. Eu brinco com o Rafael, hoje a gente tem uma liberdade, falo, velho, você acreditou na gente? Quando a gente não tinha nem portfólio. Então, assim, como isso é importante, você merece um prêmio. Quase que a gente tem que pagar a pessoa, né, pra acreditar no nosso potencial. E aí, um detalhe importante que eu esqueci, antes de ter esse churrasco de família, que foi o que abriu as portas para eu abrir a Believe, de fato, eu tinha rascunhado a logo da Believe. Gente, uma logo muito... Eu vejo ela, eu falo, gente, isso aqui coisa maravilhosa. E ficou 2 anos aquela logo, até a gente fazer um estudo de marca decente, porque foi eu que fiz a primeira logo, né? Peguei o estudo das cores, amarelo, para trazer mais tranquilidade, o azul ajuda no equilíbrio. Falei, é isso que eu quero levar. Consultoria, um gelo de fundo. E aí eu tinha pensado já no nome. Matutei, junto com o Felipe Menezes, e quebrando. Falei, Fê, você sabe que o negócio pra mim tem que ter sentido. Tem que ser de dentro pra fora, senão não rola. Não vem com esses nomes comercial e tal. Aí um belo dia, na madrugada, estudando, falei, gente, Believe. Por que Believe? Oxi, porque o primeiro a acreditar no negócio tem que ser o próprio cliente. A gente vai entrar ajudando na rota do caminho dele. E aí, plim! Surgiu o nome. Já tinha surgido o nome antes da oportunidade de gerenciar uma página a primeira vez. Então tava ali, né? Naquele caderno. Grandes ideias começam aqui. Que massa. E aí foi assim que a Believe nasceu, de fato. Aí com... Já na prática, né? Nasceu assim, na força, né? Aí com 1 mês a gente tinha 3 clientes, todos do ramo de arma. Um clube de tiro, um despachante e um armeiro. Aí com 6 meses já tinha mais alguns clientes, aí já começou a pegar uns outros tipos de serviço. Criar logo, não sei o quê. E tem um detalhe, né? Com 1 mês eu falei, sozinha não rola. Porque primeiro que eu não domino arte. Sim. Começa daí, design, né, comigo. Eu penso a estratégia, eu vou lá, evoluo. Hoje eu rascunho umas coisinhas e outras, mas assim, não é o que eu domino. Chamei a Nina, a Marina, minha prima. 18 anos, acho que ela tinha na época, precisando de um serviço. Eu falei, Nina, eu vou fechando serviço, você desenvolve as artes, você vai ganhando aqui. O que entrar de arte, te pago as artes. Topou? Óbvio. Ficou na Believe 3 anos. 3 anos evoluiu, fez curso de design mesmo, depois, tudo e tal. Ficou maravilhosa na arte. Mas sempre tem um outro doido pra acreditar junto com você, né? Sim, é aquilo, é sobre acreditar, né? É sobre Believe, gente. Faz sentido, total sentido, né? O nome da Believe. E aí, já nesse ponto, né, que você já começou aí a contar como é que foi a partir daí, né? Como que foi a trajetória mesmo da Believe até chegar onde chegou, né? Assim, falta muito aí, se Deus quiser, né? Mas até chegar nesse ponto, começou aí com esses poucos clientes, né? Uma pessoa ajudando. E como é que foi essa trajetória? Quando pensa que não, veio a pandemia, né? Nasceu em 2019, em 2020, março, a pandemia. Eu falei, e foi quando a gente começou a melhorar o ganho. Foi durante a pandemia ou antes a pandemia? Da pandemia? Antes da pandemia. O empreendedor não tem um dia de paz. Né? E não tinha feito nenhum ano de Believe ainda. Aí eu olhei aquele cenário e falei, uma tranquilidade que não vem de mim, mas do espírito. Falei, vou um dia de cada vez. Que uma outra frase de jargão. Ontem até uma das psicólogas que eu atendo, eu ri demais. Eu falei, nossa, olha, esse perfil tá evoluindo. Vamos fazer 1 mês de trabalho. Aí ela colocou assim, 1 passo de cada vez na mesma direção. Aí ela brincou comigo aí, sua frase. Sim. E aí eu peguei e
E falei, não, a pandemia, eu falei, vamos um dia de cada vez, não vou desesperar. Só que foi o reverso, né? A pandemia, ela acelerou a urgência das pessoas de estarem no digital. Sim, foi um boom, né? Foi na um boom. época. E aí eu não esperava que fosse evoluir assim. Aí comecei observando, aí foi aparecendo um, aí foi indicando o outro. Falei, opa, o negócio começou a firmar. Aí eu lembro que foi em agosto de 2020, a gente estava, acho que com os primeiros 10 clientes, já pagando um valor melhor, né? Porque a gente vai entrando nesse ponto da precificação, que é um desafio para o empreendedor. Mas extremamente necessário, né? Extremamente aprender. necessário. Aí teve o primeiro aniversário de um ano. Aí eu lembro que eu, ainda com os poucos clientes, eu fui lá, fiz um kitzinho. Foi até uma xícara o primeiro presente, tal, com a logo personalizado, com cada cliente e tal. Aí beleza, eu falei, caraca, um ano. A gente fez um ano. E aí já tava iniciando uma outra pessoa na Believe também. Aí eu fui andando, falei, caraca, o negócio tá acontecendo. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Aí pegou e depois desse um ano, começou a vir outros tipos de cliente. Aí eu fiz uma consultoria de uns 6 meses para um grupo empresarial que me sugou muito, mas fiz que eu falei, aí eu dei uma segurada na entrada de novos clientes. Sim. E assumi uma consultoria maior com tudo aquilo que eu tinha sonhado, pensado em 2018. De estruturar uma empresa do zero, piriri, popopô. Quando foi início de 2021, eu falei, misericórdia, não tá não. Manter uma consultoria dessa não dá. Falei, preciso nichar esse negócio aqui da Believe. Só que inaugurou na minha vida pessoal a depressão e a ansiedade, né? Novamente, os sinais de depressão e um transtorno de ansiedade que para mim foi desconhecido. Nossa. E eu percebi que aquele excesso de trabalho de consultoria que eu fechei na Believe foi um dos pontos que me sugou muito. Falei, opa, preciso rever meu negócio. Era abril de 2020, 21 na verdade, eu tava com 3 clientes da Believe, que eu fiquei com o básico de gerenciamento, falei, vou dar um stop, saí da consultoria, eu cheguei a desmaiar numa mesa de reunião, foi surreal, fui apresentar os próximos passos, balanceamento do ano, foi uma experiência muito top também, de estruturar uma empresa ali do zero. Eu, assim, na mesa de reunião, com a tela já aberta para começar a reunião, ficou tudo escuro, a boca secou e eu, desmaiei. Na mesa de reunião. Aí tudo ali por conta da crise de ansiedade. Da crise de ansiedade que eu ainda não sabia, que foi diagnosticado depois. E aí eu falei, você quer saber de um trem? Vou tirar uma pausa, vou ficar com o mínimo aqui de clientes e vou tirar um tempo para mim. Iludida, né? Com 2 semanas que eu tava nessa pausa, fui no dentista. Foi normal. Dentista, gente, fazendo manutenção do aparelho. Beleza. Cheguei lá porque foi um outro marco, foi atender essa primeira doutora Janaína Rugani. Aí eu atendendo, ela me é dentista desde quando eu tenho 12 anos. Eu ia para São Paulo e voltava nas férias, eu corria nela para ela ver como é que tava e tal. E aí ela falou, Carolzinha, o que você trabalha? Eu falei, doutora, tem uma empresa de marketing, no momento tá meio parada e tudo e tal, mas tamo aí. O que você faz? Eu falei, gerencialmente, rede social, trabalho de posicionamento, cliente. Eu preciso desse negócio. Claro. Preciso desse negócio. Como é que faz? O que eu tenho que fazer? Porque ela é muito assim, né? O que agora? O que eu tenho que fazer? Não sei o quê. Aí eu dentro de mim pensando, Afe Maria, eu correndo do trabalho, o trabalho vindo até mim. Falei, tá bom, doutora. Tem que ser, né? Tem que ser. Vou montar uma proposta. E nessa proposta, ela queria algumas coisas a mais que já regia mais do posicionamento digital do que aquela consultoria monstruosa. Como é que montava a proposta? Falei, Jesus amado, o que eu vou colocar aqui? Aí veio a ideia, vamos personalizar. É muito engraçado. A Andresa, nesse tempo, a Andresa tava do meu lado, que foi um suporte tanto. A gente rachava de falar, amiga, a gente não sabia nem o que fazer ou como fazer, mas tem você faz isso aqui. Mas acreditava. Com certeza. A confiança que passava era o mais importante, né? E aí a gente estruturou a proposta dela, foi lá apresentar.
E aí, hoje, aqui na frente, eu vejo tanto que isso colaborou pela metodologia que a gente tem hoje de atendimento. E aí, a gente foi, demonstrou a proposta pra ela e tudo, ela foi fechou assim na hora. Legal, aí começou. E aí, ela foi gostando do negócio. Com 5 meses, a página dela já tinha dado uma evolução, o posicionamento dela já estava bem alinhado e tal, não sei. E ela foi assim, tanto que em 2021 eu dei o prêmio para ela de Anjo da Believe, porque ela indicou a gente para muita gente. Para muita gente. O que compõe nossa cartela hoje, 30% foi indicação dela. Que legal. Na época. E ela do meio de dentista e tudo tal. Então foi mudando. E salto, né? Ali das armas pro dente, uma coisa assim. Imagina o quanto deve ser desafiador isso, né? Porque ali no início você pega 3 clientes mais ou menos no mesmo nicho ali, então já adianta um pouco o trabalho, né? E aí de repente vem um novo que você não sabe nem por onde começar, Sim. né? E aí 2021 foi um marco, quando foi junho de 2021 a gente foi pro nosso primeiro escritório físico, aí a equipe começou a crescer, 4 pessoas, 5 pessoas e tudo e tal, e começou a vir mais cliente, e desses ramos voltado muito para dentista, hof, médica, advogado, tal, eu falei, gente, esse negócio aqui tá legal. E aí fomos atendendo, quando foi 2022, a gente iniciou com uma equipe de 9 pessoas. E aí a gente já tava com uma cartela de clientes mais incorporada, e tal, eu falei, já mais decidido, tipo, por que a gente vai trabalhar do marketing? Sim. Porque no início, né, Ingrid? Você sabe como é. Abraça todo mundo. Claro. Tem que ter trabalho, né, gente? Então, assim, o que aparece vai fazendo, né? Sim. E aí, quais são as áreas, assim, né, do marketing que a Believe focou ali, né, decidiu... A gente passou pela consultoria, né? Sim. Como eu falei, consultoria geral administrativa / marketing financeiro. De lá, nós fomos para o posicionamento digital, mas eu cismei que queria atuar em coprodução. Aí peguei um monte de cliente de coprodução. Falei, não é isso também não. Vai fazendo os testes, né? Empreender é isso, né? E aí eu fui trabalhando muito o posicionamento digital dos clientes e vendo super certo. É porque é muito diferente você pegar um post e fazer um post ou um vídeo, né, que hoje é o que mais dá engajamento orgânico, e você trabalhar o posicionamento do porquê aquele post, do porquê aquele vídeo. Então, hoje a gente passou por consultoria, coprodução de infoprodutos e agora posicionamento digital. Só que no meio disso vem um nomezinho que aqui no Brasil ainda tá ficando mais conhecido, que é o Growth Marketing. O que eu fui percebendo? O cliente chegava querendo a mágica do digital. Se ele olhar o comercial, as outras coisas, não vai funcionar. Sim. Porque o digital, ele é a pontinha. Claro. Ele não é a base. E aí a gente estruturou o Growth Marketing, que é o Marketing 360. Então o cliente chega, ele não recebe só a proposta aqui. Eu preciso entender como está o cenário atual do cliente para eu traçar a proposta que vai ser mais assertiva para o momento do cliente. Até para obter os resultados, né, Carol? Porque se não tem essa estrutura, como você diz, 360, não vai. Um só não vai, né? Exato. Só o marketing ali não vai adiantar. E aí hoje, o nosso momento que nós estamos hoje é posicionamento digital / growth marketing, entendeu? Momento do cliente para poder traçar a proposta. Sim. E esses nichos, né, que foram todos esses nichos que a Believe já atendeu, ficou, né, aí, dentista, clube de tiro, tem mais algum psicólogos, nicho? Psicólogos. Atualmente vocês atendem? Vocês ainda atendem todos esses nichos atualmente? Sim. Digamos que esses nichos hoje é mais o nosso foco. Sim. E porque você acaba virando especialista naquele assunto, né? Claro. E são... Até por indicação, né? Como você disse, um vai indicando o outro. A gente sempre procura por referências dentro do nosso nicho, né? Isso. E são áreas específicas, né? Tem um monte de regras. Dentista mesmo, não é qualquer tipo de conteúdo que você pode postar. Não é qualquer palavra que você pode usar. Então, isso te leva a estudar. Mas até chegar aqui, mulher, a gente já atendeu
uns 25 nichos diferentes. Salão da esquina, o bar, o restaurante, a moça que vende roupa. Então, assim, aquele caos. Eu imagino. Bom, mas a ideia inicial era essa, não era? Era os micros, era o Sozé ali, então tinha que passar por isso, né? Como você disse, faz parte do processo, né? Sim. E eu acredito que nessa trajetória toda da Believe, acredito, assim, de longe, que tiveram alguns erros, assim. Sim, claro, com certeza. Me conta então, Carol, assim, 3 erros de gestão, tá bom? Você consegue elencar 3 errinhos ali de gestão durante essa trajetória? Eu tenho chamado dos top 3. É. Top 3 dos erros de gestão. Primeiro deles, precificação. Porque novembro desse ano passou muito perto da Believe fechar as portas. Só que graças a Deus pelo Sebrae, por muita consultoria, a gente tem conseguido reverter o quadro por esses erros. Sim. Um deles, precificação. Segundo ponto, é deixar o microempreendedor, quando ele começa, o que nós fazemos? Deixamos o financeiro para a última das coisas, para ter alguém. Sim. Então, tardiamente que eu tive alguém para organizar o meu financeiro. Então, isso eu considero o segundo erro. E o terceiro, delegar mal as funções para a equipe. Assim, abrir mão de funções que eu deveria fazer e delegar. Sim. Isso foi algo também que me marcou muito. Então, eu colocaria esses top 3, mas assim, o precificação, gente, o consultor do Sebrae, quando a gente foi fazer uma análise que durou umas 5 horas, ele falou assim, legal, então até abril desse ano, que foi 2022, você estava pagando para trabalhar? Cara. E a gente não para, né, pra ver isso, assim. Não para. Acho que a gente foca tanto ali, às vezes, no ganho, né, e muitas das vezes, igual você disse, ali no começo a gente tem dificuldade até de acreditar na gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente pensa em tudo. Ai, nossa, mas é um cliente, né? É melhor ter o cliente do que... E às vezes não, né? Às vezes o tempo gasto com aquele cliente realmente vai te gerar um prejuízo, né? Nesse sentido. Realmente é tão importante essa precificação, né? E o prejuízo, inicialmente, ele não é nem financeiro, né? É psicológico, é gasto de equipe, é aquela coisa toda. Então, assim, em novembro que eu fiz esse balanceamento, eu falei, gente... Caraca, a gente erra. E é coisa que ninguém te conta. Claro. Você aprende na prática. E que bom que aprende, né, Carol? Acho que é isso. Acho que faz parte do processo, né? Só chega lá na frente quem está disposto a passar por isso tudo, né? E eu acho que o mais importante é isso. Aprender com tudo isso, né? E não repetir. Ou pelo menos tentar o máximo possível, né? Verdade. Não repetir esses erros, assim. E aí, assim, tendo em vista toda essa trajetória, tendo em vista esses erros, né, que você coloca aqui, qual seria a dica que você traria, assim, para quem gosta, tem interesse de empreender? Para um novo empreendedor, assim, o que você daria de dica? Fuja! Não comece! Brincadeira. Não, brincadeira Carol, com assim, tom de verdade. Believe! A dica é, acredite! Mas, primeira coisa, decida por algo que você acredita. Sim. De fato, sabe? Porque chega um momento do empreendedorismo que fica muito pesado. Muito pesado, as tomadas de decisões e tudo. Então, hoje, para alguém que quer começar a empreender, que aspira a empreender, primeiro, determine algo que você ame e não abra mão de princípios empresariais. É ter um contador desde o início, assim, ainda vai começar como MEI, tentar fazer o máximo dos processos certos, porque geralmente é o contrário. A empreender. Legal, vi essa xícara. Vou começar a vender essa xícara, Ingrid. Você vai lá, compra, sei lá, 100 xícaras. Não, vamos para a realidade, né? O empreendedor compra lá 20 xícaras dessa. Tá aqui, R$20 cada uma e tarará. E começa. Só que já pulando etapas. Então, a dica que eu dou é faça algo que você ame e que você acredita. Porque, assim, hoje a Believe é a minha menina dos olhos, sabe? Quando eu vejo, assim, eu vou para um cliente, eu faço a gravação de conteúdo, eu falo, uau, é isso aqui que eu amo fazer.
Então é o que me dá Se força sentir para trabalhar realizado, né? 15 horas por dia, às vezes, e tudo e tal. Exatamente, porque é isso que você está dizendo, né, Carol? A gente passa, se você for analisar, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida envolvida no trabalho. Isso. Então, se não é algo que você ame, que você realmente acredita, e ainda mais no empreendedorismo, que é um desafio e tanto, né? A facilidade de desistir daquilo é muito gigantesca, grande, né? É muito grande. E o empreender, você passa muito por processo. Não é da noite pro dia. Isso daqui é fato. É fato. Então, assim, você passa por diversos processos na caminhada do empreender. Imagina você fazendo algo que você não goste. Sim. Que não conecte com você, mais uma vez, de dentro para fora. Então, é fazer algo que goste e procurar. Assim, eu fui conhecer o Sebrae muito tarde. Se eu tivesse conhecido o Sebrae lá no início da Believe, assim, gente, é um ótimo parceiro para quem quer iniciar e empreender. Porque vai te ajudar a dar atenção o que parece ser essas pequenas coisas para te ajudar na sua Às vezes estruturação parecem lá na irrisórias, frente. né? Mas que são de extrema importância, né? Sim. E dentro de toda esse universo do empreendedorismo, né? Por que e de onde surgiu essa ideia do podcast, né? Assim, de onde você teve um estalo e vou fazer um podcast e encaixar nessa rotina que eu creio que seja, assim, uma loucura, né? Eu acompanho um pouco nas redes sociais também, lá da Believe, né? Seu perfil pessoal também. Eu vejo ali sua jornada de trabalho e de onde surgiu essa ideia do podcast. Por que fazer um podcast? Infelizmente, chegou um ponto que o meu perfil virou Casa de Ferreira Espeto de Pau. E aí, toda essa mudança da Believe, várias consultorias, ajuste de precificação, de tudo, eu falei, cara, como que eu vou mostrar a solidez da minha empresa desses 3 anos e 6 meses? Agora 7. Pensando, várias estratégias. Falei, cara, eu preciso mostrar o que eu fiz nos clientes nesses anos. Falei, como que eu vou fazer? Aí, mais uma vez, Antônio Cipriano, vulgo Kels, a gente batendo um papo. Falei, Kels, estou pensando em gravar uns conteúdos estilo podcast em casa mesmo. Eu tenho alguns equipamentos, tenho microfone, para poder falar desse posicionamento digital. Aí ele falou assim, uai, por que você não abre mesmo um canal de podcast? Aí eu fiquei assim, uai. Não é? Não é. Faz sentido. Será? Não imaginava como que iria começar a gravação, como de seria onde tudo começa, onde eu vou, onde isso. eu tô. Comecei a fazer um monte de orçamentos. Orçamentos daqui, dali. Falei, nossa, gente. Aí comecei a conhecer que tinha estúdios. Eu falei, gente, ó, legal. Então tá aí. E aí foi onde veio essa sacada de abrir o canal Believe Podcast para o quê? Para contar sobre o posicionamento dos clientes, o que a gente foi fazendo, o que foi desenvolvendo, para poder mostrar um pouco da nossa solidez de mercado nesses 3 anos e 6 meses. Então a ideia é essa, trazer os clientes aqui para que eles mesmos possam contar a trajetória deles junto com a Believe, é isso? É isso. Massa, é isso. legal. Assim, que estalo, né? Que estalo. É, tipo, pegar algo da atualidade. Ele Sim. até falou comigo assim, o podcast tá crescendo, Carol. Tá. Vai virar assim. Lembra como que o podcast iniciou? Eu falei, nossa, Kels, faz sentido. Porque assim, ele fala pouco, né? Você o conhece. Mas quando ele abre a boca pra falar, é certeiro. É um cara, assim, né, especial. Tem um carinho especial, um cara que te dá muito starts, assim, muito insights. Qualquer sentada pra conversar com ele sobre negócios é sempre muito enriquecedor, assim, uma pessoa que tem uma admiração E muito com grande. certeza, em breve, ele tá aqui no canal, porque na trajetória do Believe, tinha um dia que ele falava assim comigo, Ingrid, Carol, às vezes ele me chamava, vem almoçar aqui em casa? Eu falava, ai, Jesus. Eu ia já travada. E aí ele ia com jeitinho, tal. Aí quando a Believe, a gente assumiu aquela consultoria monstruosa, que me sugou muito, eu lembro como hoje, ele me chamou, aí almoçou, tudo rindo, sabe? Eita, não sei o quê. Aí terminamos de almoçar, ele falou assim, então, o que você tá esperando pra você mudar o foco da Believe? Porque isso daí não é o que vai te dar dinheiro.
Eu ficava assim pra ele, né? Assim, ele já enxergando lá na frente. Sim. Ele já enxergando lá na frente. Então, assim, aí agora, né, o retorno dele do Ceará pra Belo Horizonte, ele me solta essa com menos de uma semana que ele tava em Belo Horizonte, pra virar a chave mais uma vez. Falei, velho, esse Kelsey, vou te contar. É um cara sensacional. Ansiosa pelo podcast que ele participará, porque, assim, tem uma história incrível também, né? Uma história de superação, assim, maravilhosa, inspiradora, assim, como a sua, né? E aí, Carol, pra gente... Acho que você falou um pouquinho de tudo aqui, né? E acho que pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, final. Se você quiser dar uma olhadinha pra aquela câmera ali. Já mais acostumado, né? Já, assim, mais relaxada. Mais relaxado, menos tensa. Assim, um pouquinho menos. Mas queria que você deixasse aí uma mensagem final, assim, do coração pra quem vai assistir aí, vai escutar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, como foi todos os seus projetos até aqui. Ai, deixa eu pensar. Não é fácil não, viu, gente? A gente escreve o roteiro, faz a pauta. Falei com a Ingrid antes de começar. Falei, gente, eu tô muito nervosa. Não, relaxa, respira, toma uma aguinha e vai. Uma mensagem que eu gostaria de deixar, eu acho que não poderia ser diferente do que é o nome da Believe, que é Acredite. Não poderia ser diferente de ser de dentro para fora. Porque o empreendedorismo, o mundo de empreender, o digital, a todo momento ele tenta nos roubar, né? Nos roubar em que sentido? De imitar as pessoas e tudo tal, mas eu bato muito na tecla de que a gente precisa ser de dentro para fora. E a mensagem que eu deixo é, o primeiro a acreditar no seu negócio é você. Eu tava muito nervosa para começar, porque tá aqui hoje contando a minha história, relembrando essa trajetória, me leva a pegar a insegurança que eu tratei no meio de tudo isso para Believe estar onde está hoje, é pegar ela e colocar no bolso e seguir. Então acredite, sabe? Acredite em você, acredite no seu negócio, seja de dentro para fora. Não faça as coisas só pelo outro, sabe? E uma coisa muito importante, empreender é um passo de cada vez na mesma direção. É processo, não é mágica, é processo. E essa é a mensagem que eu deixo. Carol, muito, muito obrigada mais uma vez, tá? Prazer estar aqui com você. Obrigadão mesmo. Tô até gelada, né, Tá Ingrid? gelada, gente. Tá geladinha aqui. Mas um prazer muito grande, viu? Tá aqui do outro lado, assim, um desafio pra mim também, como é pra você, né, esse início. Mas uma honra conhecer um pouco mais de você, saber dessa história incrível de superação, de acreditar, né? E acho que é isso que você acabou de dizer, né? Believe faz todo sentido, né? Tudo na sua vida, assim, digna de um documentário, né? Tudo, como que tudo se encaixa ali. E realmente, acreditar que pode, e olha onde você chegou, né? De onde você sai, lá da comunidade, né? De viver uma realidade completamente diferente. E como que esse pensar fora da caixa, né? Fez toda a diferença e te trouxe até aqui. Então, só posso desejar, assim, muito sucesso, né? Continuar dando sucesso a Believe, que já é um sucesso. E muito sucesso no podcast para todos os clientes que vão vir, né? Sei que, gente, vai vir fera aí, tá? Eu sei que já vai vir fera aí. E muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você, Ingrid, por ter topado. Mega em cima da hora. Ainda vou dar um coro na Andresa. Mas tudo tem um propósito, porque a Ingrid foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Eu falei, caraca, a Andresa não vai. Quem que eu vou chamar pra ser minha host? A Ingrid comunicativa, que vai conseguir conduzir se eu travar. Espero que tenha dado certo. Então, assim, eu agradeço mesmo por você ter topado, Imagina. mesmo em cima da hora. E é isso, né? Acredite. Muito obrigada mesmo, de coração. Tenho uma admiração por você, já te falei Recíproco. isso. Da sua história, babo nos vídeos que você posta, e acho que é isso, né? Serviu para fortalecer mais um pouquinho o nosso laço, porque eu também precisava ficar confortável para falar da minha história, né? Sim. Não dava para ser qualquer pessoa, claro, para estar aqui, e é que isso. Bom. E aí a gente finaliza, né, o primeiro episódio aí para inaugurar o nosso canal de podcast. Já a outra convidada já chegou, porque hoje é 2 gravações, né, gente? Pra gente iniciar aí com o pé direito já. E obrigada, espero que vocês acompanhem. Vamos falar sobre
posicionamento digital, empreendedorismo, tudo que é importante aí pra gente ter um bom posicionamento, claro, sendo de dentro para fora. Até mais!